os que têm duas formas. Agora, qual é o segundo grupo que eu vou ver com vocês, pessoal? Os que a gente chama de uniformes, que também tem 3 categorias. Substantivos uniformes. Tem uma questão de gênero, pessoal, que tem aparecido com bastante recorrência, daqui a pouco a gente vai falar dela, que é a questão de mudar o gênero e mudar o sentido, tá? Segundo grupo, substantivos uniformes. Quais são as 3 categorias? Tem que saber, pessoal, isso aqui tem que saber mesmo, tá? As 3 categorias são as seguintes, ó. Primeira, tem os substantivos chamados comuns de 2 gêneros. O que vocês acham que seria pelo nome comum de 2 gêneros? Alguém tem ideia do que seria? Se é comum, é a mesma palavra para os dois. Mas por que é de 2 gêneros? Porque o artigo marca o gênero que a palavra tem no contexto. Entendem? Então, o que nós temos, pessoal, no comum de 2 gêneros? Nós temos a mesma palavra, mas com o artigo o antes do masculino e o artigo a antes do feminino. Sim ou não? Vamos ver alguns exemplos disso aqui. O que vocês acham? Me digam uma palavra, que a palavra é a mesma, mas é o artigo que vai marcar se ela está sendo usada no masculino ou feminino. Motorista. Por exemplo, motorista. Tu pode ter o quê? O motorista, se for um homem, a motorista, se for uma mulher. O termo é comum, mas tem 2 gêneros porque o artigo varia. Além de motorista, colega. Colega. O colega, a colega. Muito bem. Os militares é melhor deixar fora, porque daí tem problemas relacionados ao gênero também. Estudante. O estudante, a estudante. O que mais? Artista. Pode ser? Se é um homem, ele é o artista mais famoso. Se é uma mulher, ela é a artista mais famosa. Então pode ser o ou a artista. O que mais, pessoal? Dentista. Não. Órfão não. O órfão, a órfã. Não tem esse o final. Dentista pode ser o ou a dentista. Tranquilo, pessoal? Então, comum de 2 gêneros é a mesma palavra e varia o artigo para identificar se a palavra está sendo usada no gênero masculino ou no gênero feminino. Prova de que essa palavra tem 2 gêneros. Tu quer atribuir beleza. O motorista, se fosse botar um adjetivo que exprima beleza. O motorista, belo. A motorista, bela. O colega, belo. A colega, bela. Flexiona o substantivo que vai acompanhar. Fechou? Oi. Posso? Qual a diferença? Por que o poeta é por sufixação e o padre é por heteronomia? Porque aqui, ó. Porque na verdade é assim, ó, o que vai determinar se é sufixação ou se é heteronímia é as 2 palavras terem mesmo radical, que é uma base comum de estrutura, ou terem diferente radical, que prova que são palavras completamente diferentes. Então, se pegar aqui, barão, baronesa, vem do mesmo termo em que tu acrescenta algo no final. Conde, condessa, vem do mesmo termo, tu acrescenta algo no final. Poeta, poetisa, vem do mesmo termo, tu acrescenta algo no final. Então, a base da palavra é a mesma, no masculino e no feminino.
Aqui, em compadre e comadre, na verdade o que nós vamos ter na base é padre e madre, que são palavras completamente diferentes. Então é por isso que tu vai considerar que uma é uma palavra e outra é outra palavra. Esse com é de comum, conjunto. O compadre é quem vai ser pai do teu filho junto contigo. E a comadre é quem vai ser mãe do teu filho junto contigo. Então é lógica de um pai comum e uma mãe comum. Não, este com aí é um prefixo que se acrescenta ao radical. Tá? Fechou, pessoal? Segundo item. Os substantivos podem ser sobrecomuns. Sobrecomuns. O que seriam sobrecomuns, pessoal? Duas coisas sobre os sobrecomuns. Primeiro, sempre se referem a pessoas, e a palavra vai ter um único gênero gramatical. Não interessa se identifica ser do sexo masculino ou ser do sexo feminino, a palavra tem um gênero gramatical só. Entendem o que eu estou dizendo ou não? Ser. O substantivo, não o verbo. Ser é um substantivo masculino ou feminino? Pessoal, vocês nanaram agora. O gênero da palavra, não o ser que está sendo identificado. Se tu me chama de ser, é um homem que está sendo identificado. Se chamamos a colega de ser, é uma mulher. Tu diz o ser ou a ser? O ser. É sempre masculino. Entendem o que eu estou dizendo para vocês? É sempre masculino. Se tu for te referir a mim, tu vai dizer o quê? O professor é um ser muito difícil. E se for te referir a ela, tu vai dizer o quê? Ela é um ser muito difícil. A palavra é sempre masculina. Não interessa se refere a um homem ou se refere a uma mulher. Me digam outra. Pessoa. Pessoa. A palavra pessoa é masculina ou feminina? É o pessoa ou a pessoa? A pessoa. A palavra é sempre feminina e pode referir homens ou mulheres. Hã? Pode falar. Não entendi. Não, tem que se referir sempre a seres. Sempre a seres. E é um ser que possa identificar seres do sexo masculino e do sexo feminino. Qual foi a palavra que o ex-juiz Sérgio Moro pronunciou errado esses dias? Qual era a palavra que ele queria pronunciar e como é que ele pronunciou? A palavra era cônjuge. Viram isso ou não? Quem chegou a ver a cena? Ninguém viu. O Moro foi falar 2 vezes a palavra cônjuge, pessoal. E as 2 vezes saiu cônjuge. Mas saiu assim como eu estou te dizendo. Não é mais ou menos assim. Saiu o cônjuge. Porque o cônjuge, foram 2 erros que ele cometeu no mesmo discurso. Não é questão ideológica, é linguística. Pessoal, não é uma questão ideológica, é linguística. No mesmo discurso, em 40 segundos, ele falou o cônjuge, depois o cônjuge, e depois ele falou que está sobre risco de vida. Sobre risco de vida. Não seria sobre, seria o quê? Sob risco de vida, né? Está correndo risco de vida. Mas ele foi falar a palavra cônjuge. Cônjuge é o quê, pessoal? O cônjuge. E a mulher? A cônjuge. É qual dos casos aqui? Este aqui. Indivíduo. Varia? O indivíduo. Tem a indivíduo? Não. Então, indivíduo também cabe aqui. O indivíduo. Sempre, sempre, sempre masculina. A palavra. Que mais, pessoal? Testemunha. A testemunha. A testemunha é sempre uma palavra feminina. Falem, gurias. Alguma dúvida ou não? Não? Quem falou a família? Não. Por quê? Porque tem que ser uma mesma palavra que possa se referir tanto a um homem quanto a uma mulher. O indivíduo pode ser um homem, pode ser uma mulher.
O ser, pode ser um homem, pode ser uma mulher. A testemunha, pode ser um homem, pode ser uma mulher. Família não se refere a um homem ou a uma mulher. Família é um conjunto de pessoas, é como se fosse o grupo masculino, a família feminino. Mas tu não está te referindo a um ser em específico, certo? Então esses aqui é quando tu tem um único gênero. Palavra que tem um gênero só, pessoal. O carrasco. Sabiam? Carrasco não tem feminino. Oi? O jurado, a jurada, tá? Mas não é nem aqui, daí é lá. Aí é lá. O jurado, a jurada. Aí flexiona. Aqui é quando tem o, a, mesma palavra. Aí é comum de dois gêneros. Sobrecomum é para pessoa e tem um gênero gramatical só. Tá entendendo, pessoal? Estão cansados, coitadinhos, né, pessoal? Estão assim, ó, tá entendendo? Tá com dúvida? Tudo bem? Então assim, vai falando que eu vou anotando. Agora eu anoto em casa eu vejo. Tá? E terceiro item, pessoal, ainda tem mais coisa para falar hoje. Terceiro item. Eles podem ser substantivos uniformes chamados epicenos. Epicenos. Pessoal, se cai isso aqui, só tu acerta. Ninguém mais acerta. Não sei nem se tu, espero que tu. Porque estamos vendo isso agora aqui. Quais são os epicenos, sabem? Se referem a animais e tem um único gênero gramatical. Só animais. Só animais. E tem um gênero gramatical. Por exemplo, existe a cobra e o cobro? Sim ou não? Não interessa o gênero que tenha o animalzinho. Tu vai dizer o quê? A cobra. O peixe. A baleia. A zebra. A barata. E por aí vai. Tranquilo? Sim ou não? E se tu tiver que identificar o gênero do animalzinho, o que tu vai usar? Macho ou fêmea? A cobra, macho, a cobra, fêmea. O peixe, macho, o peixe, fêmea. Certo? Se precisar identificar o gênero aqui, tu pode usar macho ou fêmea na sequência. Tudo bem? Olha para o que está no quadro, com bastante atenção e tenta te lembrar. Consegue? Eu queria muito poder fotografar a cara de vocês, pessoal. Mas sem vocês verem, porque se eu fosse tirar uma foto, vocês iam fazer o quê? As mulheres todas fazem a mesma coisa, que é o quê? Arrumar o cabelo como se tudo mudasse. Não, e geralmente não muda nada, pessoal. Vocês pegam o cabelo e fazem o quê? Pode tirar, né? Não muda nada. Os homens fazem o quê? Só ajeita a coluna, de modo geral. Né? Pode tirar, assim, né? Mas é um sarro, pessoal. Vocês vão fazendo assim, ó. Né? Vão se voltando para dentro de si. Pessoal, os que têm duas formas podem ser por o quê? Responde para mim. Podem ser por desinência, por sufixação, por heteronímia. Quando é que é por desinência? Quando tem só o quê? A no final. Sufixação, sufixo, heteronímia, palavras diferentes. Os que têm uma única forma, eles podem ser comuns de dois gêneros. Qual é a característica? A palavra é a mesma. O que varia? O artigo. Nos sobrecomuns, o que nós temos? Só um gênero gramatical para pessoas. Nos epicenos, o que nós temos? Um gênero gramatical para animais. Agora eu vou apagar tudo e vou te perguntar. E se tu errar, vai dar tudo errado na tua vida. Em todos os campos. Vocês acreditam em praga, pessoal? Não. Não? A minha tese é assim, pessoal. Praga ninguém acredita, mas todo mundo fica meio ressabiado. Concordam?
Se alguém chegar pra ti e dizer, tu tá desejando isso pra mim, tu vai ver só o que vai te acontecer daqui a pouco. Tu fica... É assim, é que nem macumba, ninguém acredita, mas todo mundo respeita, né? Em algum campo. E eu sou um horror, pessoal. Vocês acreditam em Deus, não? Acreditam? Quem acredita em Deus, levanta a mão. Porra! Quem é ateu? Alguém não? Nenhum ateu na turma. Coisa mais amada. Uma turma religiosa, pessoal. Eu, pessoal, sou da pior categoria que tem, porque se vocês perguntarem se eu sou ateu ou religioso, eu vou dizer que eu sou o quê? Ateu. Ateu. Morreu, acabou, não tem nada, esse negócio de eternidade, acontece uma coisa trágica. Pai Nosso, não é nem meu Deus, eu estou rezando Pai Nosso daqui a pouco. Estava com meu irmão hospitalizado lá e eu conversando com Deus, de tão ateu que eu sou. Assim, é um horror. Se eu perguntar, é ateu? Sou. Sempre. Só quando tá tudo bem, né? Quando tá tudo mal, titubeia assim, né? É o único jeito de tu testar teu ateísmo. Olha só, vou colocar assim, ó, para ver o que tu guardou, se tu guardou alguma coisa nessa hora. Uniformes, biformes. Olha para cá. Profeta. Tem feminino? O profeta. A? O profeta. A? Profetiza. Então, profeta seria uniforme ou biforme? Biforme. Por desinência, sufixação ou heteronímia? Sufixação. Companheiro. Tem feminino? O companheiro. Feminino. A companheira. Uniforme ou biforme? Biforme. Por o quê? Desinência, sufixação, heteronímia? Desinência. Bode. Tem feminino? O bode. A cabra. Uniforme ou biforme? Que lamentável. Bode é feminino do que vaca? Ovelha? Essa era a dúvida, fiquei apavorado. Sim, é o bode, a cabra. É uniforme ou biforme? Biforme, por desinência, sufixação, heteronímia. Hã? Heteronímia, são palavras diferentes. Ofã, tem feminino? Ofã, qual é o feminino? Afã, é uniforme ou biforme? Uniforme, é fã para o masculino, fã para o feminino. Comum de dois gêneros, sobrecomum ou epseno? Comum de dois gêneros. Mesma palavra, mas muda o artigo. Certo? Deixa eu ver. Tigre. Qual é o feminino de tigre? O tigre, a tigresa. Uniforme ou biforme? Biforme. Desinência, sufixo ou heteronímia? Sufixo. Então vejam que é um animal que não cabe nos epsenos. É um animal, mas não cabe dentro dos epsenos. Águia. O bicho. Uniforme ou biforme? Uniforme. Comum de dois gêneros, sobrecomum ou epseno? Epseno é bicho, é a águia, sendo masculino ou sendo feminino o gênero. A águia macho, a águia fêmea. Não, não é. Tranquilo, pessoal? Entendido isso? Sim? Posso tocar adiante? Vocês conseguem aprender mais alguma coisa ou já era? Não, já era nada, tem muita coisa legal ainda. Agora, pessoal, uma outra coisa que cai em prova, e vocês deveriam saber mais do que sabem, ainda dentro do gênero, tá? Existem substantivos em que a mudança de gênero gera mudança de sentido. Mudança de gênero gera mudança de sentido. Entende o que eu estou dizendo? Não. Não é para identificar masculino e feminino.
é um substantivo que na sua forma masculina signifique uma coisa e na sua forma feminina signifique outra coisa. Sabem do que eu estou falando ou não? Isso aqui eu vou prever alguns, pessoal, porque isso aqui tem uma chance grande de nos pegar de surpresa. Se eu digo para vocês assim, cabeça, vocês diriam que é uma palavra masculina ou feminina? A cabeça ou o cabeça? Depende. A cabeça significa uma coisa, o cabeça significa outra coisa. É todo um grupo de substantivos que no masculino significa uma coisa e no feminino significa outra. A cabeça é o quê? É a parte do corpo. O prof está orgulhoso. A cabeça é a parte do corpo. E o cabeça é o líder. Líder. Então, o cabeça é liderança, a cabeça é a parte do corpo. Outro substantivo assim, alguém? Eu tenho vários para propor. Isso. Moral. Sabiam que dá para usar nos dois? Não. A maioria das pessoas não sabe. Levanta a mão quem sabia que existe o moral e a moral. Qual é a diferença? A moral. O que é a moral? A ética, o conjunto de valores, tá? A moral é a ética, o conjunto de valores. A moral é importante para que a sociedade se mantenha. Aí é a moral, certo? O que é o moral? Alguém? Hã? O estado de ânimo, o estado de espírito, tá? Então, o moral é o estado de ânimo. Vocês concordam que esse tipo de informação, pessoal, ou alguém te deu em algum momento da vida, ou tem uma chance muito grande de tu errar? Porque, tipo, ou tu sabe que a palavra significa nos dois gêneros coisas diferentes, ou então não tem como buscar. Não é o tipo de coisa de raciocínio na hora da prova, né? A moral é a ética, o moral é o estado de ânimo. O que seria o moral? Se eu digo assim, ó, o moral do grupo ficou abalado após a goleada. O estado de ânimo do grupo se abalou, o grupo ficou cabisbaixo. Isso seria o moral. Todo mundo. A moral do grupo ficou abalada. Isso, exatamente. O certo seria você estar com o moral baixo. Baixou. O moral seria baixo. Tá? A moral abalada, pessoal, só se assim, o grupo ficou com a moral abalada. Por quê? Porque vazou o vídeo em que eles estavam numa orgia. Aí seria a ética do grupo ficou prejudicada. Mas se é o estado de espírito, o estado de ânimo, é o moral. O que mais? É daí a moral da história, mas daí em outro sentido. Não, a moral da história é o sentido da história. Essa é a moral da história. A moral da história é que... Tarará, tá? E na verdade, porque no início lá de a moral da história, é porque as fábulas tinham um sentido moral. Então, qual é a moral da história? Qual é o sentido moral que se quer passar? Que não se deve roubar, que não se deve maltratar os pais, que não se deve brigar com os amiguinhos. Então, era a moral no sentido de a ética que se tira daquilo ali. Agora ficou assim, ó, moral da história, deu tudo errado. A gente só assim, sentido da história, desfecho da história. Terminou se usando ainda no feminino, mas é daí que vinha. Fechou? Outra palavra, alguém? Grama. Tem masculino e feminino. O que muda, pessoal? A grama. O que é a grama? A vegetação. A relva. O que é o grama? É a unidade de medida de massa. Que lindo, né? Unidade de medida de massa. Agora sejam honestos com o prof. Vocês vão ao supermercado, pessoal, pedem 200 ou 200 gramas? Levanta a mão quem pode garantir que pede 200. Eu quero 200 gramas de queijo. Quem acha que talvez diga 200? A minha tese é de que a gente come a vogal que identificaria o gênero. 200. 200 gramas só. A gente não chega a falar 200, né? Ou 200, a gente diz 200 gramas, né? 200 gramas tá bom para nós.
Mas seria o certo duzentos ou duzentas? Duzentos. Outra palavra, pessoal, alguém? Acabou. Nascente. Alguém sabe qual é a diferença? O que é o nascente, o que é a nascente? Nascente do sol. O nascente do sol. A nascente de água. Mas a nascente é do rio, da água. A nascente é de água, do rio. O nascente é do sol. Coisa linda. A nascente é da água, o nascente é do rio. Eu digo que isso aqui, pessoal, isso aqui é o tipo de informação que tu pode usar para tentar humilhar os outros por meio da tua superioridade intelectual, né? Tu chega e diz assim, a nascente fica bem na frente da minha casa. Daí a pessoa diz, a nascente do quê? Tu diz, tipo, só pode ser do rio. Assim, entende? Ou se for do sol, tu diz, o nascente fica bem na frente da minha janela. Que nascente? A nascente é do rio, o nascente é do sol. Que mais, pessoal? Lama. A lama, o lama. Isto. O que é a lama? É o lodo, é o barro. A lama é o lodo, é o barro. A lama tomava conta de tudo. E o lama? O lama é um sacerdote budista. O lama foi o responsável por conduzir a cerimônia. O sacerdote foi o responsável por conduzir a cerimônia. A lama tomou conta de tudo. O lodo, o barro, tomou conta de tudo. Agora, isso aqui é sacanagem, né, pessoal? É sacanagem, são umas coisas que te pegam assim, tipo, como é que tu vai saber? Ou alguém te disse em algum momento, ou então faz parte do teu vocabulário por hábito, mas é difícil de tu chegar. Outro, cisma. Cisma. O que é cisma? O cisma é a divisão, a separação de um partido, de um grupo. O cisma no Partido dos Trabalhadores se deu a partir do momento em que se votou tal proposta. É cisma no sentido de divisão. E a cisma é pensamento obsessivo. Pensamento obsessivo reflexivo. Tudo bem? Isso, quem está cismado está nesse sentido aqui, a cisma. Eu estou com uma cisma na minha cabeça e não consigo tirar. Eu estou com um pensamento obsessivo, eu estou com uma coisa na qual eu não paro de pensar e eu não consigo tirar isso da minha cabeça. Fechou? Outra palavra, pessoal, rádio. Qual é a diferença? O rádio. O que é o rádio? O aparelho. Também pode ser o que além do aparelho? O osso. Também pode ser o que além do osso? O elemento químico. Então, o rádio poderia ser um osso, poderia ser um elemento químico, poderia ser o aparelho. O que é a rádio? A estação. É que daí, na verdade, rádio é uma redução de radiografia, radioterapia, né? Ela está fazendo quimioterapia e radioterapia. Na verdade, é só uma redução, né? O nome é radioterapia. Tranquilo, pessoal? Tem outras. Acho que está de bom tamanho. Caixa. O que pode ser caixa? A caixa. O que é a caixa? O recipiente. O que é o caixa? A pessoa que trabalha numa determinada função, né? O que é praça? Sabem? A praça é o lugar. O que é o praça?
É um oficial, é uma baixa patente militar, né? O praça e a praça. Então, isso são palavras em que, mudando o gênero, se muda o sentido. Tudo bem? Outra coisa. Tem bastante coisa para ver ainda, pessoal. Eu me divirto muito dando isso aqui. Só eu sei, mas eu me divirto. Tem 4 palavras que eu quero dar para vocês que aceitam os 2 gêneros, querendo significar exatamente a mesma coisa, tá? Então eu vou fazer aqui uma listinha de palavras que aceitam ambos os gêneros. Tem 4 palavras que eu acho interessante vocês saberem que aceitam ambos os gêneros, tá? Vamos ver, pessoal. O que nós temos aqui que aceita ambos os gêneros? Primeira palavra que eu quero ver com vocês, olha para mim. Vocês diriam diabetes ou diabetes? Diabetes. Quem diria diabetes? Levanta a mão. Quem acha que diria diabetes? Tá. E vocês diriam o diabetes ou a diabetes? Ou os diabetes ou as diabetes? Quem diria a diabetes? Quem diria o diabetes? Quem diria o diabetes? Quem diria a diabetes? Olha só que coisa bacana, pessoal. Aceita o e a. Não. Diabetes. E aceita o e a diabetes. As 4 formas estão corretas. O diabetes destruiu a vida dela. A diabetes destruiu a vida dela. O diabetes destruiu a vida dela. A diabetes destruiu a vida dela. Isso é palavra que tem muita cara de prova, pessoal. Muita, muita, muita mesmo. De se colocar em uma dessas formas, o diabetes. Vai, na hora da prova tu ia ficar com o coração na mão, né? O diabetes, os diabetes, as diabetes, o diabetes. Não é, dá uma dúvida. Eu tenho um problema com essa palavra, pessoal, porque por algum motivo imbecil eu associo a palavra diabetes à coisa do diabo, entendem, não? Como se fossem umas dançarinas do diabo, sabe, assim. E aí eu fico com isso na cabeça, sempre que eu falo me ocorre isso. O diabetes, a diabetes, o diabetes, a diabetes, tá? É ridículo, eu sei, mas é o que me ocorre sempre. O diabetes, a diabetes, o diabetes, a diabetes. Qual é a outra palavra? Além de diabetes, diabetes. Então, olha só, para ficar bem claro, é exatamente a mesma coisa. Tu pode dizer o diabetes, a diabetes, o diabetes, a diabetes, qualquer um deles, tá? O que mais? Outra palavra muito estranha, pessoal, que aceita o e a. Usucapião. É substantivo que aceita ambos os gêneros, exatamente para o mesmo fenômeno. Vocês usariam o usucapião ou a usucapião? Quem usaria o? Com certeza, o usucapião. Quem acha que usaria a? Quem sabia que podem ser ambos? E vocês sabem que a forma mais aceita universalmente é a feminina. Tem dicionário que prevê os dois, o e a, e tem dicionário que só prevê a. Como se fosse só a usucapião, não o usucapião. Mas pode ser o, pode ser a. Mais duas. Mais duas. O ou a agravante. Vocês usariam o ou a? Existe o agravante de ele estar doente ou existe a agravante de ele estar doente? Quem acha que usaria o agravante? Quem acha que usaria a agravante? Quem acha que nesse aqui desconfiaria que cabem os dois, o e a? É? Pois é, pessoal, mas sabe o que eu acho? Eu acho que na hora da prova, esse é o tipo de coisa que ou tu sabe ou não vem. Tu olhar assim, ó, o agravante foi esse, a agravante foi essa. O agravante ou a agravante? Os agravantes. Esta agravante. E aí vira um desespero. Por isso tem coisa que eu acho que a gente tem que saber mesmo. E a quarta é muito estranha, pessoal, que é qual?
sabiá. O ou a sabiá. Para designar o pássaro, não o masculino e o feminino. Lá nos epicenos, tu pode usar o sabiá macho, o sabiá fêmea, ou a sabiá macho, a sabiá fêmea. O sabiá e a sabiá estão os dois certos. Vocês usariam o sabiá ou a sabiá? O sabiá. Quem usaria o sabiá? Quem sabia que a sabiá está certo? Tem uma música do Chico, pessoal, nunca ouviram? Eu quero ouvir cantar uma sabiá. Quem já ouviu a música ou gosta da música talvez tivesse mais facilidade. Mas essas 4 aqui aceitam ambos os gêneros. Fechou? Não. Não é o sabiá para macho e a sabiá para fêmea. O pássaro sabiá, assim como nós dizemos a barata, sempre no feminino, o peixe, sempre no masculino, tu pode usar o sabiá, tanto para masculino quanto para feminino, ou a sabiá, tanto para masculino quanto para feminino, para se referir ao pássaro. Isso, exatamente. Se tivesse o bicho sabiá posado naquela janela, eu poderia dizer o quê? Ali tem uma sabiá, ou ali tem um sabiá. As duas formas estariam certas, independentemente de ser homem ou mulher, masculino e feminino, né? Fale. Sabe que tem uma coisa estranha de champanhe, porque o Weiss, por exemplo, ele diz que é o champanhe, mas o ou a champanhe. Então não tem definição para champanhe. É o que se chama de substantivo de gênero vacilante. Não tem um gênero que tenha se estabelecido como sendo o gênero certo. Tá? Tranquilo esse quadro aqui, pessoal? Mais um pouquinho só, tá? Só mais um pouquinho. Agora eu vou falar com vocês só de número e grau, rapidinho, e aí depois a gente só volta a ter aula de novo daqui a 12 horas. Tá? É uma piada. Não, 14 horas. Fala. Hã? Sim. Todos os elementos, pessoal, o colega fez uma pergunta interessante, olha para cá. Neste caso aqui, uma vez escolhido o artigo, tu escolhe o gênero de todos os outros elementos que estejam concordando com esse. O diabetes violento destruiu a saúde de minha avó. A diabetes violenta destruiu a saúde de minha avó. O uso capião deve ser combatido. A uso capião deve ser combatida. O agravante gravíssimo foi tal. A agravante gravíssima foi tal. O sabiá escuro pousou na janela. A sabiá escura pousou na janela. Uma vez que tu escolheu um artigo para colocar antes de um substantivo, tu define o gênero do substantivo. E definido o gênero do substantivo, tu vai ter que usar esse gênero até o final. Todos os elementos que forem concordar vão ter que concordar com esse elemento. Tá? Tudo bem? Tudo isso que nós vimos diz respeito a gênero. Agora vamos ver uma outra categoria que é número. Número. Pessoal, gênero é masculino ou feminino? E número é o quê? Vamos, gênero, masculino e feminino. E número, singular ou plural, tá? Então anota aí, número é singular ou plural. Singular ou plural. Tá? Pessoal, todo e qualquer substantivo tem categoria de número? Sim ou não? No seu contexto de uso? Terminei a pergunta já. A hora que tu te sentir à vontade, pode responder. Todo e qualquer substantivo tem categoria de número? Sim ou não? Sim, anota aí. Todos os substantivos apresentarão categoria de número. Todos os substantivos apresentarão categoria de número no seu contexto de uso.
Posso dar uma forçadinha, pessoal, na cabeça de vocês, mesmo já sendo muito tarde, nós já tendo assistido muitas aulas? Posso? Quer ver? Olha só. Se eu digo para vocês assim, tá? Imaginem a seguinte frase. O corredor esvaziou-se. O corredor esvaziou-se. Temos um substantivo ali, o substantivo é corredor. Esse substantivo corredor, pessoal, está no singular ou no plural? Hã? Singular. O substantivo corredor está no singular. Como é que tu sabe? Ele é determinado pelo artigo o e ele teria um plural diferente, né? Se fosse plural, seria o quê? Os corredores. Então, isso aqui é um substantivo singular. Masculino e singular. O artigo é masculino, ele é masculino. O artigo está no singular, ele é singular. Fechou? Tá. Se eu digo para vocês assim, as chaves sumiram. As chaves sumiram. Qual é o substantivo que eu tenho na frase as chaves sumiram? Chaves. Singular ou plural? Plural. Por que que é plural? Porque o artigo está no plural. Então, chaves é um substantivo plural. Masculino ou feminino? Masculino ou feminino? Feminino e plural. Beleza. Lápis. Singular ou plural? Singular ou plural? Gênero, não tem dúvida. Lápis sempre vai ser o quê? Masculino. No singular ou no plural é o lápis, os lápis, sempre no masculino. Agora imaginem assim, pessoal. Lápis. Masculino ou feminino? Singular ou plural? Mas não tem artigo. Isso. Alguma definição vai ter que ter. Ele vai ter que estar num contexto em que nós tenhamos clareza se ele é singular ou se ele é plural. Mas no contexto de uso, ele vai ter alguma lógica. Senão, óbvio, eventualmente tu vai não poder definir, né? Se alguém diz assim, o que tu comprou? Lápis. Um ou mais de um? Não se sabe. O que tu comprou? Caneta, foi uma só. Canetas, foi mais de um. Agora, se eu digo assim, ó, lápis caíram no chão. Lápis caíram no chão. O que vocês acham? Lápis é substantivo singular ou plural? Plural. Por quê? Porque o verbo está no plural, então ele só pode estar sendo usado aqui dentro no plural. Entendem o que eu estou dizendo para vocês? Então, tu vai usar para isso aqui, tu vai saber que ele é um substantivo plural. De gênero e número, já vou ver o grau aqui para a gente matar a parte mais significativa do substantivo. De gênero e número, o que tu tem que saber? Olha para mim, acordado. Balança tua cabeça, olha para mim. Ajeita a tua postura. Vocês estão bem ainda ou estão mal já? Imagina eu que estou de pé esse tempo todo. E me carregando, que não é fácil, né? Não é fácil. Todo e qualquer substantivo tem gênero, sim ou não? Sim. E número? Sim, sempre. O substantivo é masculino, é feminino, é singular ou é plural. Alguns flexionam, outros não, alguns variam, outros não, mas ele sempre vai ser masculino, feminino, singular ou plural. Última coisa que eu quero ver com vocês hoje, grau dos substantivos. Grau. Grau. O que é grau, pessoal? Sabem? Grau, pessoal, dos substantivos é assim, ó. O grau de um substantivo pode ser aumentativo ou diminutivo. Presta atenção nisso aqui que é só mais uma informação importante, depois a gente acaba. Grau pode ser aumentativo ou o grau pode ser diminutivo. Quais são as hipóteses, pessoal? Tanto aumentativo quanto diminutivo podem ser o que nós chamamos de grau aumentativo ou diminutivo absoluto. Grau aumentativo ou diminutivo analítico,
não é absoluto. Analítico. Analítico ou sintético. Analítico ou sintético. Alguém saberia a diferença, pessoal? Não. Analítico é quando o substantivo é acompanhado por um adjetivo, tá? Então é substantivo mais adjetivo, geralmente grande ou pequeno. Aí é analítico, desenvolvida, a forma. E quando é que é sintético, pessoal? Quando eu pego o substantivo e coloco o que nele? Um sufixo. Substantivo mais sufixo. Estão conseguindo entender o que eu estou falando ou não? Bem barbada, tá? Bem barbada. Eu vou mostrar um ou dois no quadro aqui para vocês. A gente vai debater uma coisa, chegar a uma conclusão e daí a gente encerra. Mas isso eu quero que vocês tenham clareza, porque isso aqui também já apareceu mais de uma vez. Quer ver? Se nós pegarmos o substantivo, por exemplo, casa. Casa. Nós podemos colocar casa no aumentativo ou no diminutivo. Concordam comigo? E qualquer um desses pode ser o analítico ou o sintético. Pensa em qual seria cada um desses graus aqui. Sim ou não? Tá, vamos ver. Como é que ficaria o grau aumentativo analítico, pessoal? Ele mora em uma casa, o quê? Grande. Ou em uma casa imensa. Isto é o grau aumentativo analítico. Como é que seria o grau aumentativo sintético, pessoal? Ele mora em um casarão. Vocês usariam essa palavra? Casarão. Nota alguma diferença? Não comenta qual, só pensa. Nota a diferença entre eu dizer ele mora em uma casa grande ou em um casarão, ou não? Sim. Nota alguma? Tá, já vemos. Grau diminutivo analítico de casa. Ele mora em uma casa? Pequena. Grau diminutivo sintético de casa, pessoal, poderia ser ele mora em uma casinha ou casebre. Casinha ou casebre. Notam diferença? Pode, não tem uma definição bem clássica do que pode e do que não pode em termos de sufixação, né? Porque os sufixos vão mudando ao longo do tempo. Presta atenção em mim aqui. Se eu te digo assim, ó, ele mora numa casa muito grande, o que tu imagina que a casa é? Uma casa grande. Grande em que sentido? Uma casa de boa, grande. Mas precisa ser uma casa rica? Não. Não. Eu posso dizer, ele mora num lugar muito, muito, muito pobre, numa casa imensa. A casa é muito grande, ela pode ser gigantesca e paupérrima. Eu estou falando só de tamanho, de área, concordam? Sim. Casa pequena, o que ela é? Pequena. Tem área reduzida. Pode ser coisa mais amada? Pode. Ele mora numa casa pequena e muito bem localizada, muito bem decorada, muito boa. Sim ou não? Sim. Então, olha só, grande e pequena, o analítico, nos dá a ideia de extensão, área, concordam? Casarão, vocês acham que dá ideia só de área? Não. Tem noção de quê? Mansão. Tem um juízo de valor, não tem um juízo de valor, não tem o caráter afetivo, subjetivo, tipo, ele mora num casarão.
Casarão não é só grande, casarão tem que ser o quê também? Tem que ser rico, tem que ser luxuoso, né? Então, casarão seria apreciativo ou depreciativo? Apreciativo. Apreciativo. Agora cuida. Ele mora num casebre. Ele fica botando banca de rico e mora num casebre. Casebre não é só uma casa pequena, é uma casa o quê? Pobre, ruim, mal cuidada. É um grau apreciativo ou depreciativo? Depreciativo. Presta atenção em mim. Casinha. É apreciativo ou depreciativo? Depende. Pode ser depreciativo? Ele mora numa casinha lá afastado, longe, na periferia e fica se fazendo. Tu tá falando depreciativamente. Mas a gente usa às vezes esse diminutivo com um caráter afetivo, não? Agora tu quer ir para onde? Para tua casinha, deitar na tua caminha, né? No teu... Não guarda nada. Não, acabou. Para, cedo, relaxa. A colega já foi junta. Calma. A gente usa a casinha. Com o Sobral, vocês têm coragem de pressionar assim, não? Tem coragem, você começa a guardar o material e diz, vamos, Sobral, vamos. É? Hã? O Sobral tá enorme, né? Vocês conheceram o Sobral tamanho padrão? Quem conhece Sobral desde que ele não era forte? Levanta a mão quem conhece. Pessoal, Sobral era normal. Normal, assim, braço assim. Sabe? Costa, normal, assim. A última vez que eu vi ele, tomei um susto, pessoal. Não cheguei assim, estava esperando ver o Sobral. E aí, eu, que isso, rapaz? Né? Gigante. Isso. Olha aqui. Então, presta atenção. Qual deles tem caráter afetivo? O sintético ou o analítico? Hã? Sintético. Vamos fazer outro teste. Eu vi um filme grande. O que o filme era? Longo. Eu vi um filme pequeno. O que ele era? Curto. Eu vi um filmaço. O que ele era? Bom. Eu vi um filminho. O que ele era? Ruim. Então anota aí uma última coisa e a gente encerra antes que nos ponha a correr a tiro daqui. Anota aí. O aumentativo e o diminutivo sintéticos. O aumentativo e o diminutivo sintéticos geralmente apresentam caráter afetivo. O aumentativo e o diminutivo sintéticos geralmente apresentam caráter afetivo, que pode ser apreciativo ou depreciativo. Que pode ser apreciativo, elogioso, ou depreciativo, crítico. Pessoal, o aumentativo é sempre elogioso? Não. Se eu digo ele é um crianção, eu estou depreciando. Criancinha, eu estou protegendo, né? Então não é que o aumentativo é bom e o diminutivo é ruim. Eles podem ter caráter afetivo, tanto para cima quanto para baixo. Fechou? Obrigado pela atenção, pessoal. Tchau vocês, bom descanso, até amanhã. Muito obrigado.